Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 9 de junho de 2021, pregão de quarta-feira. E no pregão de hoje, o mini índice, pelo terceiro pregão consecutivo, ele fez em movimento lateral. Tá? Uma coisa absolutamente normal, dado que está afastado da média móvel de 20 períodos. Tá? Para quem conhece os fundamentos da análise técnica, ou seja, quem fez o meu curso, sabe do que eu estou falando, Os preços eles tendem à média, tá? Você pode ver que eles sobem, vão à média, sobem, vão na média, eles não se afastam muito da média, tá? Quando eles se afastam muito, eles chegam no momento de exaustão e retomam a média, tá? Então, devido a essa dinâmica dos preços, é possível você fazer operações baseado nos gráficos, tá? O Charles Dow, um dos fundadores aí do Wall Street Journal, e um dos criadores do índice Dow Jones, o Charles Dow, junto com seu companheiro Edward Jones, ele criou lá o índice Dow Jones, Ele é considerado um dos pais da análise técnica, também chamado de análise gráfica, e ele analisou gráficos de centenas e centenas e centenas e centenas de ativos, e ele percebeu esses padrões gráficos, tá? E aí surgiu a famosa teoria de Dow, que na verdade é Dow, escreve D-O-W, não tem N, a gente pronuncia Charles Dow, mas não tem um N, Enfim. É isso aí, ele faz o movimento lateral e tudo certo. Tudo como antes no quartel de Abrantes, tá? Vamos direto pro gráfico de 5 minutos. E o gráfico de 5 minutos ele fez uma perna de baixa, tá? Existe uma coisa importante para falar sobre o que nós estamos vendo aqui, tá? O gráfico está formado. E aqui a gente pode ver que ele fez um pivô de baixa, ele foi abaixo da média de 20, bateu na média, voltou a cair, bateu, foi formando pivôs, tá? Beleza, ele foi formando pivôs, e aí os pivôs eles compõem a tendência, e aqui no caso é uma tendência de baixa. Um pivô ele é composto de topo, fundo e topo, então nós temos aqui um topo mais alto, um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo e assim vai. A tendência de baixa é isso, topos e fundos descendentes, é isso que diz a teoria de Dow. Simplificando, são topos e fundos, um mais baixo que o outro. Tá? O próximo topo tem que ser mais baixo. O preço ele vai subir, porque ele não cai em linha reta. Ele sobe, só que ele sobe menos do que o topo anterior. Aí ele cai. Quando ele cai, ele tem que cair mais do que caiu antes, mais baixo que o fundo anterior. Aqui deu uma certa lateralizada. Depois ele voltou a cair, Tá. Acontece o seguinte, a média móvel aritmética de 200 períodos, ela é tanto um suporte quanto uma resistência muito importante. Suportes é quando ela está abaixo do preço. Resistência é quando ela está acima do preço. Tá? Então é o seguinte, embora a gente viu aqui, você viu que foi formando topos e fundos descendentes, não havia certeza de que os preços iriam romper abaixo da média de 200 períodos, tá? Então, é muito fácil eu pegar aqui, e fazer a projeção de Fibonacci, e ver aí os alvos. O alvo de 61.8 desse pivô, tá? O alvo... Eu nem vi os alvos previamente, Vou descobrir aqui agora junto com vocês, vamos lá. Cadê o negocinho do... Aqui, alvo de 50% e alvo de, vamos ver se cravou, a mínima do dia cravado, alvo de 382 da cabeça deste pivô, tá?
Agora, neste exato momento que o pregão terminou, é muito fácil fazer essa projeção e falar, né, ele cravou que a mínima seria esta. Só que é muito arriscado você operar vendido e você contar com um rompimento da média de 200 períodos, tá? Então, no day trade, eu falei sobre isso num aulão que eu dei, né, na semana passada, retrasada. Foi uma semana retrasada, né? Porque semana passada a gente teve feriado. Na semana retrasada, um aulão sobre day trading. E eu falei um monte de coisa importante. E uma das coisas que eu falei é sobre você ter previamente definido o que você vai fazer. E aquilo que você tem previamente definido, isso já foi testado em diversas vezes. Se você não testou, se você não operou e testou, no mínimo você fez um backtest, nem que seja um backtest visual. Eu falei sobre isso na aula, volte aí, seja no Instagram ou no canal no YouTube e assista o Day Trading, o aulão de Day Trading, tá? Eu falei sobre isso, nem que você faça um backtest visual. Então, você vai operar aquilo que funciona na imensa maioria das vezes. Contar com um rompimento da média de 200 períodos é muito perigoso. Muito perigoso. Estatisticamente não há uma porcentagem alta de que, se você, nas condições que está estabelecido aqui, o padrão gráfico que ocorreu aqui, antes do rompimento da média de 200, este movimento aqui, de cair, de subir, cair, subir, ele não nos diz nada, ele não nos dá certeza de que os preços iriam cair, tá? Então é muito importante a gente trabalhar com os padrões que, na sua imensa maioria das vezes, eles nos dão uma certeza dos próximos movimentos, daqueles padrões que não dão certeza nenhuma. Então é muito fácil pegar aqui o gráfico parado e eu esticar aqui e descobrir que a mínima do dia foi a cravada do projeção de 382, projeção de Fibonacci, né, deste pivô de baixa. Foi muito fácil, mas é o seguinte, enquanto este pivô foi confirmado aqui, ele é confirmado quando rompe o fundo dele. Não tinha como saber que o preço ia neste alvo, tá? Então, quem entrou vendido aqui em cima e se deu bem e acabou vendo os preços caírem abaixo da média de 200, deu sorte, tá? Deu sorte. A gente não pode trabalhar em cima de sorte, porque e aí, se eu levar a sorte como um elemento do meu trade system, a minha forma de operar, ela vai mudar todo santo dia. Então hoje você vai ver aqui, você não operou, você ficou com medo de entrar vendido aqui e tal, aí você foi entrar vendido aqui, você tomou um stop, porque o seu stop estava acima da média de 200, aí olha só, ele foi acima da média para voltar, você tomou uma violinada, um stop de violinada, tá? Ou você entrou aqui, ele lateralizou até na média para depois cair. Então assim, você entrou no meio da confusão toda. O que a gente tem que aguardar, o que o trader tem que operar são padrões em situações onde não há fatores que agem na direção contrária, fatores que podem ser negativos. Então os preços estão caindo, mas tem a média de 200 aqui embaixo. Média de 200 é um suporte muito forte. Eu tenho certeza que ele vai ser rompido? É impossível ter certeza do que vai acontecer. Então eu só vou operar na ponta vendedora depois que houver o rompimento, o pullback e a retomada do movimento de queda. Tá? Então é por isso que, meus amigos, quem diz para vocês que day trading é fácil está mentindo. É um charlatão, né? Ou uma charlatoa, sei lá como é que se pronuncia, não, uma charlatã, porque day trade não é fácil, tá? O conhecimento técnico, ele é
existe uma quantidade básica de conhecimento que você tem que adquirir. Pronto, adquiriu aquele conhecimento básico, você aplica ele em todas as situações. Só que o elemento psicológico, ele é o maior fator de sucesso, de fracasso, tá? Só que é o elemento psicológico associado ao conhecimento técnico. Não são duas coisas dissociadas, tá? Você não vai ser um trader de sucesso se você for no treinamento de um psicólogo, de um, né? Outro dia eu vi aí um cara aí que é famoso aí na internet, no marketing digital, né? Não vou muito com a cara dele, porque pelo conteúdo dele e tudo mais, eu já vi que aqueles papinho fraco de coaching, né? E ele se intitula como treinador comportamental, né? Os seres humanos passaram a ser iguais cachorros, né? Agora os seres humanos, eles são também objetos de treinamento, né? Eu treino o comportamento das pessoas, né? Então é um absurdo. Enfim, e aí você vai lá, perdão, você não vai passar por um treinamento de um treinador comportamental, um coach, não sei o que, e sair operando na bolsa ganhando dinheiro. Isso é balela, tá? Isso é charlatanismo. Você tem que ter sim as condições psicológicas, sim as questões psicológicas, mas associadas com a operacionalidade da bolsa de valores. Tá? Não adianta chegar lá e falar, você tem que ter autocontrole. Autocontrole em relação a quê? Né? Por exemplo, qual que é uma soft skill? Qual que é um tipo de comportamento, uma habilidade comportamental, né, se é que podemos chamar disso, que você precisa ter no trading? Você tem que ter a capacidade de continuar mesmo tendo errado. Isso é uma habilidade que você tem que ter. Você errou, você cometeu um erro, você tomou um stop, você tem que ter a habilidade de ocorreu o padrão gráfico se você já entrar comprado. Só que existe uma linha tênue entre erro e uma operação falha. Tá? Você errou, você entrou no momento errado. Tá? Você fez uma leitura errada. Agora, se você entra no momento certo, nos critérios certos, você não vai tomar stop. Tá? Pra mim, cada um tem a sua filosofia. Existem vezes que a gente vai tomar stop. Só que eu encaro stops como erros. Por que eu encaro isso? Porque é o seguinte, se eu estou analisando o que eu mesmo faço, se eu pego meu diário de trade, vou lá e vejo o que eu errei, qual é o critério que vai me falar que aquilo que eu fiz foi errado? O critério mínimo que eu posso adotar, objetivo, é o stop. Então eu fui estopado, eu perdi dinheiro nessa operação, então eu já suponho assim, 100% de certeza que eu fiz algo errado, tá? Para que eu possa chegar à conclusão que eu fiz uma coisa certa, foi o mercado que virou, eu tenho que achar elementos objetivos, lógicos, comprovando que o mercado virou. E mesmo assim, mesmo nessas condições, eu identifico quais os critérios que eu deveria ter identificado, lido e ter visto que o mercado ia virar. Ou seja, tomei stop, em qualquer ocasião em que eu tomo stop, eu considero como erro. Então encare todas as vezes que você toma stop como erros. E analise o que você fez de errado. E não cometa os mesmos erros, tá? Porque você vai sempre operar, né? Você precisa registrar. Você não está registrando, nem precisa conversar comigo, tá? Desculpa se eu pareço arrogante, mas tem coisa básica, gente. Tem coisa que é básica. Não adianta, sabe? Você tem uma empresa, você contrata um consultor empresarial. O cara chega lá e fala, cadê o seu planejamento? Ah, não tenho planejamento nenhum, não. Aí, peraí, então é furada. O consultor empresarial, que é bom, ele não importa se ele vai querer dar para ele $1 milhão, ele vai simplesmente dar um tchau para sua empresa e sair, porque ele sabe que a sua empresa não vai gerar resultado, porque existem comportamentos, hábitos, coisas que precisam ser feitas, tá? E a primeira delas é você registrar. Se você fazendo day trade ou swing trade, você tem que registrar. Você operou gráfico de day trade, você operou, entrou aqui, o stop aqui, saiu aqui embaixo, tal. Opere, tá? Mostre. Então,
Você foi lá no gráfico diário. Beleza, no gráfico diário. Você entrou comprado aqui, no rompimento aqui deste candle e saiu aqui. Beleza, dá um print no gráfico, desenha aqui, coloca uma linha, coloca ordem de compra, outra linha, ordem de venda, onde que foi seu stop. Coloca aqui um texto aqui, ou então na descrição da imagem, ou então você coloca essa imagem num documento, por exemplo, um editor de texto, e embaixo dela você escreve, porque às vezes o espaço aqui no gráfico é pequeno, tá? Já teve gente que me mandou já o gráfico, assim, essa anotação, e escreveu muito, e ficou muito poluído o gráfico. Então você escreve a parte, mas você tem que escrever, porque você entrou, porque saiu, qual foi o setup, quais são os critérios que você analisou e tal. Escrever detalhadamente. Errou, entrou a comprar aqui, já tomou stop aqui embaixo, tomou stop, registra, entrei aqui, tomei stop aqui, achei que ia, fiz a projeção tal. Você tem que registrar, e todas as operações que você tomou stop, você vai ter que ir lá e escrever, porque quando você escreve, você te retira de dentro de si o conhecimento, tá? Você expõe, você coloca na sua frente, diante dos seus olhos, tá, aquilo que você está pensando, e aí você consegue analisar o seu próprio pensamento, tá? Então escrever é um ato essencial, nem que seja aquilo que você está pensando, bota no papel da maneira como você sabe escrever mesmo, tá? Escreve e bota no papel, registra, e também registra de uma forma que teve gente também que já me mandou diário de trading e eu não consegui entender. Escreve também de uma forma que dá para entender, que tem uma lógica, tá? Então a pessoa fez uma porção de indicações, né? Uma seta, indicou uma seta num lugar, no outro, escreveu uma porção de coisa ao redor e eu não sabia onde que era qual. E aí eu sugeri, né, ao trader lá, eu falei, olha, eu sugiro que você escreva de tal forma e tal para ficar melhor, mas você precisa registrar. E aí, todas as operações que deram errado, você tem que fazer um outro comentário à parte, escrevendo o que você fez de errado. Tá, aqui no caso, entrei comprado aqui em cima, o que eu fiz de errado? Comprei muito afastado da média móvel de 20 períodos. Qual é a conclusão? Você tem que identificar o erro e tem que chegar a uma conclusão. Essa conclusão você tem que escrever e você tem que ir lá e colocar no seu trade system. Exemplo, comprei aqui, tomei stop. Qual que foi o meu erro aqui? Comprei muito afastado da média de 20 períodos do gráfico diário. Vou lá, escrevo, tomei stop, comprei muito afastado da média de 20 períodos. Conclusão, não comprar com os preços muito afastados da média de 20 períodos. Vou lá no meu checklist do meu trade system. Não comprar com preços afastados da média de 20 períodos. Pronto, você tem uma regra. Como você tem que pensar como um programador. Você tem que ir estabelecendo as suas regras, tá? Você tem que ter também, além de você registrar, você tem que ter um checklist do seu método operacional. Exatamente o checklist. Eu compro quando ocorre isso. Compro quando ocorre aquilo. Eu compro quando ocorre isso. E aí vai listando. Tá? E aí toda vez que você identifica um erro, você analisa, chega à conclusão do seu erro, vai lá e coloca a conclusão no seu checklist. Não fazer mais isso. Tá? Não entrar vendido antes de romper a média de 200 períodos. Esperar um rompimento, pullback e retomada do movimento da tendência. Pronto, esse é um dos critérios do seu checklist, tá? E assim vai. E assim você vai aperfeiçoando, tá? As pessoas querem fazer um curso de análise técnica, de day trade, de swing trade, de trade, seja lá o que for. Quer fazer um curso e quer sair operando e ganhando dinheiro a rodo. Quer ficar rico na bolsa de valores. Meu amigo, você pode aprender 50 setups. Você só vai começar a ganhar dinheiro depois que você começar a aplicar e sistematizar os seus erros e acertos dentro de um checklist em que você vai seguir para operar. E aí é o seguinte, quando você vai tendo a experiência, né, você já vai sabendo de cor o seu checklist. Não é algo que você vai ter que ficar olhando todo dia, tá? Isso é um método que você vai fazer no início, ok? No início para te ajudar. É só assim que você vai progredir.
Existem coisas básicas, tá? Eu fico vendo aí, treinamento de 5 mil reais, né? Trader do zero ao super trading, tá? Do zero ao 1 milhão, né? Vou te ensinar a ganhar 1 milhão, como eu ganhei 1 milhão na bolsa de valores, tá? E aí não define critério nenhum, não ensina nada, não tem método, não tem nada, sabe? Né? Enfim, é isso aí. Ó, mini dólar tem movimento lateral no gráfico de 5 minutos. Aí aqui, ó, ele fez esse movimento, rompeu, voltou abaixo da média, rompeu, voltou abaixo da média, rompeu. E aí quando os preços já estavam aqui, a média de 20 já tinha cruzado a média de 200. Aí sim, neste cenário, para mim, entrada no mini dólar só a partir aqui, ó, acima deste candle, tá? 30 pontos aí, que foi o range de possibilidades. Este candle aqui foi o candle possível, tá? Onde a média 20 já estava ascendente, tá? Já tinha cruzado acima da média de 200, os preços também cruzados acima, aí sim. Aqui não havia resistência alguma sobre os preços, tá? Então, neste cenário, sim, aqui tá beleza, tá? Lá no mini índice eu já não digo. Lá no mini índice você pode ver que eu nem analisei possibilidades lá dentro lá dos candles, entradas e tudo mais. Pra mim hoje o mini índice foi feio, tá? Não foi bonito não. Mini dólar já teve aqui, ó, essa perna de alta, tá? Tranquila, a partir da cabeça deste candlestick, tá? As ações, ontem, né, eu havia falado sobre CTSA3, que foi um dos papéis que mais subiram. E aqui no vídeo de olho no mercado, eu falei sobre a possibilidade, né? Quem é assinante recebe a planilha de setups e viu que eu coloquei na planilha de setups, né? Aí o candle, olha só, ele teve uma expansão, mas ele fechou um candle altista, volume alto, papel vai continuar a subir aí. Estamos dentro aí deste swing trade, tá? Swing trading. Tecno 3 fazendo uma grande correção. Eu fiz uma análise aqui, ó, dos pivôs, né? E tá fazendo uma grande correção, né? É necessário esperar essa correção e se ele retomar o movimento, principalmente rompendo aqui, ó, essa resistência aqui, né? Importante, 2,75. Aí se a gente pensa, TIPS 3 retomando o movimento de queda, confirmará o pivô se romper abaixo deste fundo. E GTA 3 segurou na média de 20 períodos. Se formar um candle altista sobre a média, tem um ponto contínuo armado aí. RNIL 3, um segundo candle com pavio enorme, tá? Com um pavio enorme assim, ó, é muito perigoso, porque foi uma pressão vendedora gigantesca que jogou esse preço para baixo, tá? Então, papéis assim eu não gosto, tem que esperar formar o pivô. CTSA3, opa, papel que eu acabei de falar. FRER continua em movimento de alta em direção ao alvo de Fibonacci R$ 40,22, tá? Mercado americano segue em movimento lateral, fraquíssimo, né? Se mantém acima da média de 20 períodos, mas segue em movimento lateral, tá? E para fechar, você que eu não sei porquê, eu não consigo entender o motivo de você não ser nosso assinante, tá? Porque na nossa assinatura você tem acesso a planilha de setups, a canais exclusivos no Telegram, tá? A todas as edições da nossa revista, cursos, tá? Masterclass, etc. por apenas R$ 49,90 por mês. Aqui nessa lista não estamos incluindo ainda o clube de leitura, que nós estamos lendo o livro da Bárbara Rockefeller, Análise Técnica para Leigos. Já estamos indo para o capítulo 6, tá? Então assim, apenas R$ 49,90 você tem um oceano de informações atualizadas diariamente, tá? Onde as planilhas de setups eu analiso mais de 200 papéis, tá? Onde eu identifico os setups da média móvel de 20 períodos. Então assim, R$ 49,90 é muito barato, tá? Muito barato mesmo, tá? Então fica a dica.
E é isso aí, ok? Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.